Olá, alunos de Estatística 1. Voltamos com o nosso projeto computacional 2, a ruína do apostador. Agora, nesse terceiro vídeo, nós vamos entender o uso da binomial e como relacionar a binomial com o que a gente viu até agora relativo à parte de simulação. Tá? Então, lembrando aí o que é a ruína do apostador. Ruína do apostador é um jogo onde eu começo com um certo saldo, nesse exemplo aqui com R$2, e posso, com uma probabilidade P de ganhar, e ao ganhar eu acrescento mais um no meu saldo atual, então eu vou para R$3 nesse exemplo, ou eu posso também, com uma probabilidade 1 menos P, perder, e sair do meu saldo inicial de R$2, e perdendo eu perco R$1, vou passar a ter R$1 apenas. Tá? Esse jogo ele pode oscilar entre várias possibilidades de valores de acordo com o número de passos que eu permito a ocorrência do jogo, e aí eu vou ter vários valores possíveis. Tá? O que é interessante desse jogo agora é a gente entender um exercício 6, que é a relação da binomial com a simulação que a gente está construindo, né, no Google Spreadsheets. Se você quiser, você pode acompanhar, eu acho que seria interessante você acompanhar essa apresentação e ir mexendo na planilha, né, conforme eu vou falando os elementos que vão estar na planilha. Como é que você pode fazer isso? Seleciona esse endereço aqui lá no material PDF, copia e cola no seu navegador. Não tenta clicar, porque se clicar, o PDF, o link no PDF vai estar quebrado, ele vai dizer que não existe. Na verdade, ele só vai pegar a primeira linha do endereço que está ali no link. Tá? Então, tá dada a dica aí. Vamos começar então esse exercício 6. O que tem a ver esse exercício 6 com o que a gente fez? Esse exercício 6 ele vai trabalhar com a questão da binomial. Mas para a gente mexer com a binomial, antes a gente precisa saber uma coisa chamada fatorial. O que é o fatorial? É um número seguido de uma exclamação. Então, por exemplo, eu tenho o símbolo n fatorial, que significa o produto de todos os números inteiros de 1 até n. Tá? Então, n fatorial é igual a n vezes n menos 1, vezes n menos 2, vezes 2, vezes 1. E aí, eu consigo obter o valor de n fatorial. Tá? Por definição também, zero fatorial é igual a 1. Tá? Com essas duas definições, eu consigo calcular o fatorial de qualquer número. Tá? Além disso, a gente pode fazer uma observação interessante, que é, eu posso construir uma definição recursiva. N fatorial é igual a n vezes n menos 1 fatorial. Então, se você quiser calcular n fatorial, você pode aproveitar o cálculo do fatorial de n menos 1. Tá? Isso parece que não é muito útil, porque você vai ter que reaplicar de novo a definição, mas a gente vai ver nos exemplos que é bem interessante esse tipo de definição. Vamos lá, o primeiro exemplo então é o 5 fatorial, como eu já tinha falado, você vai fazer o produto de 5 por 4, 3, 2, 1, isso vai dar 120. Você também tem ali o fatorial de 5 menos 5, que vai dar fatorial de 0, que por definição é igual a 1. E para finalizar, a gente tem aí o 6 fatorial, que a gente pode aproveitar o cálculo de 5 fatorial que foi feito no exemplo 4. Como é que a gente pode fazer? É só, a gente escreve ali 6 vezes 5 fatorial é igual a 6 vezes 120, que é igual a 720. Então isso agiliza os cálculos e é uma forma interessante de você obter o resultado. Tá? Entendido o fatorial, agora a gente pode entender uma segunda coisa, que é combinação. O que é uma combinação? É quando você faz a combinação de um conjunto de n elementos em subconjuntos de x elementos. Tá? Então você tem um conjunto maior e você vai combinar esses elementos que estão no seu conjunto maior em conjuntos menores, sem repetição. Tá? Então, como é que a gente indica esse símbolo? É o C de nx, que é igual a C de n, x, e Cnx, que é igual a n fatorial sobre x fatorial vezes n menos x fatorial. Vamos ver um exemplinho para entender melhor? Vamos lá, ó. Então imagina o seguinte, eu tenho 5 cápsulas de café e resolvi que eu vou fazer kits de 3 cápsulas de café. Né? Tem um conjunto menor ali de 3 cápsulas de café, só que sempre tem que ter uma diferença entre um conjunto e outro. Não pode ter em 2 conjuntos os mesmos elementos, tem que ter pelo menos um elemento diferente. Então o que eu fiz ali? Ó? Eu vou combinar ali embaixo, olha na figurinha ali embaixo, A, B, C.
ou eu posso combinar A, B, D. Então, repara que tem um elemento diferente ali, ó, ou A, B, E, A, C, D e assim por diante. Então, eu tenho ali 10 combinações diferentes. Sempre tem um elemento que faz aquele subconjunto se diferenciar dos demais. Então, quantos subconjuntos eu vou ter? Eu posso usar a fórmula de combinação que a gente aprendeu para calcular o total de subconjuntos que eu vou ter. Então, eu faço combinação de 5, 3 a 3. Isso vai dar 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 5 menos 3 fatorial, que é igual a 10. Que é exatamente isso que a gente obteve nesse exemplo, tá? Vamos lá, ó. Então, entendido combinação e fatorial, agora a gente vai poder falar de uma coisa bastante importante, que é a distribuição de probabilidades binomiais, tá? Então, suponha que você tem uma variável aleatória x, e essa variável está fornecendo para você um número de sucessos em n testes, tá? De um experimento binomial, tá? A distribuição de probabilidade x é denominada distribuição de probabilidades binomiais. Ok, até aí, tá? E o que essa probabilidade vai fornecer para a gente? A gente vai especificar um valor de x, por exemplo, x igual a 0, e aí eu vou calcular para p de x igual a 0, qual é a probabilidade de eu ter 0 sucessos em n testes, tá? Então, repara ali que o p de x é igual a combinação de nx vezes p elevado a x vezes q elevado a n menos x. Lembrando aí que q é 1 menos p, porque você só tem duas possibilidades de resultado no experimento binomial, tá? Então, vamos reforçar isso? Vamos lá, ó. Então, primeira coisa importante, ó, como é que eu calculo a probabilidade? Eu tenho que fornecer o número de testes. Quantos testes eu vou fazer? É o n, tá? Eu também tenho que fornecer a probabilidade de sucesso. Dada a probabilidade de sucesso, eu calculo, então, a probabilidade de insucesso, porque é 1 menos p. E, finalmente, eu vou ter que fornecer também qual é o número de sucessos em n testes que eu quero verificar, para o qual eu quero verificar a probabilidade de ocorrência. Então, dado esse número de sucessos em n testes, eu vou estar especificando automaticamente o número de insucessos em n testes. Tá? Vamos dar um exemplinho? Vamos verificar como é que funciona essa fórmula? Ó, antes disso, o que é importante? Antes de sair aplicando a fórmula, é importante a gente entender em que contexto ela é válida. Então, tem 4 condições que têm que ser satisfeitas. Tá? A primeira condição é que você precisa ter um teste, uma prova de Bernoulli, repetido N vezes em condições idênticas. Tá? A segunda condição é, só tem 2 resultados, sucesso ou insucesso. Tá? A terceira condição é, a probabilidade de sucesso é P, insucesso 1 menos P, e é constante durante todos os testes. Tá? E para finalizar, os testes são independentes. Se você tiver essas 4 condições, aí você pode aplicar a formulinha que a gente viu antes. Vamos ver o exemplo agora. Ó, então, o que a gente vai ter aqui? Ó? Eu vou refazer o experimento relativo à ruína do apostador, considerando que a probabilidade de vitória é de 50%, o número de passos é 2 e o saldo inicial é 0. Calcular todas as probabilidades de vitória P de x, considerando que a variável x representa o número de vitórias. Tá? E eu vou querer ver uma coisa em particular, eu vou querer saber qual é a probabilidade de ter apenas uma vitória, ou seja, P de x igual a 1. Ali está errado, não é px igual a 1, é p de x igual a 1. Qual é o valor da probabilidade de para x igual a 1? Tá? Então vamos lá, ó. Como é que a gente pode pensar esse experimento, né? Eu faço o primeiro passo ali, a minha primeira etapa, eu posso ter uma vitória ou uma derrota com 50% de probabilidade. Vou partir agora para o segundo passo. Então, se eu partir ali da vitória, eu posso ter uma segunda vitória, né? E aí, para ter a segunda vitória, eu tenho que multiplicar a probabilidade de ter a primeira pela segunda, vai dar 0,25 de vitória a vitória. Ou eu posso ter uma derrota, e isso eu vou conjugar com a probabilidade de ter a vitória no primeiro passo, vai dar também 0,25. Tá? Eu poderia partir da derrota, e aí é no primeiro passo, né? E posso também ter uma vitória ou uma derrota no segundo passo. Verifiquem que vai dar 0,25 para cada uma também a probabilidade de ocorrência. Tá? Então, esse aqui é a nossa árvore que representa a sequência de eventos que eu tive. O primeiro teste é o que eu chamei de primeiro passo, o segundo teste é o segundo passo. Tá? O que é interessante nesse experimento aqui? Ó, eu vejo ali
que se eu somar vitória-derrota ou derrota e vitória, essas duas probabilidades, eu vou ter a probabilidade de ter apenas uma vitória, tá? Que é meio, né? Soma 0,25 com 0,25 dá meio. Eu poderia ter feito essa conta de outra forma, usando aquela fórmula da binomial. Vamos verificar como? Vamos lá, ó. Então, o que eu poderia ter feito? Ó, eu poderia ter feito o seguinte, probabilidade de x igual a 1, vou substituir todos os meus valores referentes a esse teste, então é combinação de 2, 1, porque eu tenho dois passos, e quero saber para x igual a 1, qual é o valor ali correspondente, qual é a probabilidade correspondente. O p é meio, substituir por meio ali, elevado a x, que é igual a 1, vezes q, que é meio também, é 1 menos p, vai dar meio, elevado a n, que é 2, menos 1, que é x. Tá? Calculei isso daí, vai dar meio. Substituir os valores, deu meio. É exatamente aquilo que eu fiz de forma manual, usando aquela árvore de possibilidades. Tá? Então, realmente a fórmula funciona. Repara então agora, pessoal, que eu já tenho então aqui a seguinte pergunta. Ó, eu parti do meu gráfico ali inicial da simulação, né? Cada linha era uma simulação e o comprimento da linha era o número de passos. Depois eu construí, olhei os saldos finais de cada simulação, né? Construí um gráfico de barras, e aí, ou, na verdade, um histograma, e aí fica a pergunta, qual é a relação desse gráfico que eu construí com a binomial? Né? Poxa, até agora está meio confuso, está meio estranho, né? Eu entendi que tem vitórias e derrotas nos passos, etc. Vamos entender melhor? Vamos lá, ó. Então, olha só. Pensa o seguinte, essa fórmula da binomial aqui, ela tem n, vou retomar de novo, ó, que é o número de testes, p, e tem x, que é o número de sucessos em n testes. Tá? A gente já tinha falado agora há pouco disso. Então, como é que isso vai estar relacionado com as planilhas que estão lá no nosso material? Repara o seguinte, tem a planilha lá que eu tinha citado, ela tem alguns elementos que vão ser utilizados para calcular essa probabilidade P de x. Tá? Vamos ver esses elementos? Ó. Então, eu tenho ali os parâmetros da configuração 1, que é número de passos, né? Está ali na célula C6, número de passos, número de testes, portanto, então eu posso usar essa informação para jogar na minha fórmula ali P de x. Legal. O que mais que eu tenho? Eu tenho a probabilidade de sucesso, que automaticamente vai me dar também a probabilidade de insucesso, né? E, finalmente, eu tenho os elementos em verde ali, que é o número de sucessos em n testes, que é, na verdade, isso daí eu vou variar, né? Eu vou ter x igual a 0, igual a 1, igual a 2, eu quero saber até 10, eu posso ter de 0 sucessos até 10 sucessos em 10 passos. Esse que é o interessante. Então, está calculada a probabilidade ali. Aí você está se perguntando, está se coçando, meu Deus, como é que você chegou nesse P de x aí? Que mágica que você fez? Vamos mostrar agora essa mágica. Ó. Então, para calcular, vamos dar uma olhadinha. Estou clicando em cima da célula D12, né? E vai aparecer essa fórmula. Meu Deus, que fórmula é essa? Né? Não é nada complicado. Tudo o que está sendo mostrado nessa fórmula está ali, a gente já viu no P de x. Ó, vamos verificar elemento a elemento. Então, o que é isso aqui? Ó? Primeira parte da fórmula está escrito ali combin, né? Que é referente à combinação de n x da x. Depois eu tenho um segundo termo ali que usa pol, que é pega a base, né? E põe o expoente. Então, o primeiro argumento é base e o segundo argumento é expoente, que é o p elevado a x. E também vezes um pol, que é base, vírgula, expoente. Tá legal? Que é o nosso q elevado a n menos x. Bacana. Então, vamos entender em detalhes como é que eu pesquei essas informações da nossa planilha. Ó, repara o seguinte, para o combin, eu tenho que identificar quem que é n. O n é a informação que está na célula C6, que é o número de passos, é o número de testes que eu vou fazer. Então, eu vou mostrar, estou mostrando ali para você que está no combin, o n, e está também no segundo pol, que é relativo ao q elevado a n menos x. Tá? O que mais? A probabilidade P, ela está ali no primeiro pol, né? Que é a base,
Então está indicado ali P elevado a x. E ela aparece também no segundo polo, por quê? Porque ao invés de colocar aqui, eu coloquei 1 menos P. Então, ele acaba aparecendo no segundo polo, sendo utilizado no segundo polo também. Para finalizar, eu vou usar o valor de x, que é o valor que está na célula C12. E esse valor vai variar. Aham, ele vai variar, ele tem que variar, porque o x vai variar, então o P de x também vai ser modificado. Repara que ele é a única célula que não tem cifrão em C nem no 12. Por quê? Porque conforme eu arrasto a célula, esse valor varia de acordo com o valor de x. Tá? Então, feito isso, tadã, você vai obter essa linda tabela onde você fornece o valor de x e tem o P de x correspondente. Maravilha, você não precisa fazer isso na mão. Ainda bem, que boa notícia, né? Podia ser tudo no Excel, né? Desde que você saiba o que você tem que fazer, qual é a fórmula que tem que ser usada. Legal. Então, agora que eu tenho o x e o P de x correspondente, associado a uma binomial, o que eu vou ter que fazer agora? Eu tenho que aproveitar essa informação e construir o resultado de saldo, né? Então, dado que eu tenho qual é a probabilidade de eu ter um certo valor, eu quero saber o seguinte, como é que eu transformo isso em saldo? Né? Qual é a probabilidade de eu ter um certo saldo? Né? Ali não era saldo, ali era P de x igual a zero, é o número de vitórias, né? X é o número de vitórias. Agora eu quero saber qual que é o saldo, a probabilidade de eu ter um certo saldo. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, ó, para fazer essa segunda parte da nossa planilha ali, do nosso experimento, eu tenho que calcular o ganho. Como é que eu calculo o ganho? Ali está dando menos 10, mas como é que você chegou em menos 10? Meu Deus, né? Vamos pensar, olha só. Então, a primeira parte ali do cálculo, eu tenho uma informação referente ao número de vitórias. E no nosso caso aqui, eu peguei que o número de vitórias x é igual a zero. Tá? Então, esse valor de x, ele vai ter ali no primeiro pedacinho multiplicado por 1, né? Que é, eu tive, sei lá, 0 vitórias vezes 1, ou seja, o ganho que eu tive com as vitórias foi nada, né? E o segundo C que está marcado ali, repara que ele está subtraindo o C6. O que é o C6? Vamos dar uma olhadinha no C6. Ó. C6 é o número de passos. Então, o que eu estou fazendo? C6 é o número de passos menos o número de vitórias, vai me dar o número de derrotas. Tem a mãozinha ali para baixo, né? Vezes menos 1. Então, eu vou multiplicar o número de derrotas por menos 1. Isso vai me dar o saldo negativo de menos 10. Ou seja, se eu tive 10 derrotas, não tem jeito. Vai ser um saldo de um ganho negativo de menos 10. Repara que não é o saldo ali, né? Por que não é o saldo? Porque o saldo, agora sim vamos falar dele, é o que? É você pegar o que está na coluna C5 mais o que está na célula G12. Então, o que é isso exatamente? O que está em C5 é o saldo inicial. Ah, legal! E o que está em G12 é o ganho que você teve, um ganho negativo, né? Ninguém quer ganho negativo, mas aconteceu aqui. Então, se você pegar o saldo inicial menos 10, ou seja, ou somando o ganho negativo, você vai ter o saldo de zero. E você pode replicar essas duas células para todo o conjunto ali, a fim de obter todos os resultados de saldo para todos os valores de x, tá? De 0 até 10. Bacana. Então agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte, pessoal. A gente vai pegar o resultado que está na tabela verde, na coluna verde ali, né? Mais o que está na tabela azul, né? O da verde é probabilidade de você ter um certo valor x, de um certo número de vitórias. O que está na azul é qual que eu estou associando cada valor de x a um determinado ganho e a um saldo. E aí agora eu vou juntar o que? Eu vou pegar e vou fazer uma tabela roxa, onde eu digo qual é o saldo e a probabilidade correspondente de obter aquele saldo. Então, por exemplo, o saldo 0 tem probabilidade 0,0010. Né? Saldo 2, 0,0098 e assim por diante. Tá legal? Então vamos lá. Ó. O que eu vou fazer? Eu vou pegar então, vou copiar o conteúdo do que está ali na coluna saldo e vou copiar o que está ali na coluna verde P de x. Por que isso é importante? Ah, mas você só está pegando o igual, selecionando a célula e apertando Enter. Só isso? Só.
Mas por que eu estou colocando isso numa terceira conjunto de colunas ali? Porque agora isso vai ser importante que quando eu selecionar esses valores, ele vai me gerar, tcharam, esse gráfico aqui, que é super importante. Repara que o eixo X tem ali os valores, né, que estão indicando para mim o saldo, né, quanto que tem ali de cada saldo. E também no eixo Y eu tenho a probabilidade associada. Repara que isso daí, então, é o nosso gráfico da binomial. Só que, na verdade, não é a binomial com o número de vitórias. É a binomial por saldo que você pode ter. Então, aí você tem a probabilidade, por exemplo, de ter saldo 10, saldo 12, saldo 14, 16 e assim por diante. Tá bom? Então, era isso que eu tinha para falar. Obrigado pela sua atenção. Espero que tenha ajudado você nessa tarefa do Projeto Computacional 2. Um abraço e até a próxima.